Olá, sejam muito bem-vindos. O agronegócio vive um novo ciclo e a cada plano safra surgem oportunidades, desafios e decisões que impactam diretamente o futuro de milhares de produtores rurais. Mas, para além dos números, das taxas e das linhas de crédito, existe um fator que faz toda a diferença: ter ao lado uma instituição que conhece a realidade do campo e cresce junto com quem produz. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nesse episódio, vamos entender as principais novidades do Plano Safra 2026-2027, esclarecer as dúvidas mais frequentes dos produtores e mostrar como o cooperativismo financeiro tem sido um dos grandes aliados do desenvolvimento do agro brasileiro. Para essa conversa, recebemos dois convidados aqui que estão conosco, que vivem esse cenário. Diariamente estão aqui o Eric Ranulfo Martins, que é diretor de negócios do Sicredi, e o Jonathan Rogério Trindade, que é assessor de negócios. Eles vão compartilhar informações, orientações e uma visão estratégica sobre o momento do setor. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E vamos começar, o nosso primeiro tema vai ser a origem da relação do Sicredi com o agro. Eric, conta um pouco como o Sicredi, ele nasceu ligado ao agronegócio e como que essa história teve esse início. Então, o Sicredi, a história dele remonta de 1902, né, quando um padre suíço que veio apoiar os imigrantes alemães e suíços, europeus, né, no Rio Grande do Sul, e ele apoiando, né, veio para fazer o apoio religioso, mas também para fazer o apoio às famílias, educacional, enfim. E ele logo notou, né, que faltava uma instituição financeira para aquelas pessoas, porque tinham pessoas que tinham poupança, tinham dinheiro guardado, e tinham pessoas que precisavam se desenvolver e precisavam desse dinheiro. Como, né, imagina em 1902, lá na Serra Gaúcha, as comunidades ainda muito pequenas, pobres, não tinham instituições financeiras. Ele, inspirado num sistema que ele conhecia, né, na Europa, ele implantou então a primeira cooperativa de crédito do Brasil, que é a Sicredi Pioneira, que tem sede em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, e essa história começou lá. Com o desenvolvimento dessa cooperativa e de outras ali na região, foi se fomentando o cooperativismo de crédito no Brasil. Aí ele passou por vários momentos, né, momentos políticos, momentos econômicos do país, onde ele teve um pouco crescimento, mas a partir dos anos 80, né, esse crescimento voltou muito forte, novamente, quando os agricultores, né, demandantes de crédito rural, não tendo acesso em outras instituições financeiras, começaram a constituir cooperativas de crédito. Então, através normalmente de cooperativas de produção, né, de cooperativas de cereais, ou de leite, ou de gado, que existiam nessas regiões, eles criaram também dentro dessas cooperativas de crédito. E assim o Sicredi foi crescendo, né? E desde 1995, então, quando se criou o Banco Cooperativo Sicredi S.A., com esse nome e um conglomerado de empresas, o Sicredi é o grande parceiro do agronegócio do Brasil. Então, desde do início da sua história, sempre a essência, né, está no agro. O produtor rural, ele foi essencial para o surgimento do Sicredi. Sim, nós sempre falamos assim que quando a gente abre uma nova agência, um novo ponto de atendimento, que o Sicredi vai ser do tamanho naquela comunidade que aquela comunidade quiser. Porque ele está ali, né, como cooperativa para atender a necessidade daquela comunidade, daquele produtor, né? Então, é uma coisa que vem antes, né? Não é uma empresa que se instala para oferecer um serviço. Normalmente, é aqueles produtores que têm uma demanda e precisam do Sicredi para atender suas necessidades. Eric, explica para nós o que diferencia uma cooperativa financeira de uma instituição financeira tradicional, como conhecemos. É a forma de constituição mesmo, né, societária, que uma instituição financeira ela pode ter, pode ser uma sociedade anônima ou pode ter um único dono, né, mas mesmo numa sociedade anônima eles são acionistas e esses acionistas estão lá para remunerar o seu capital. Né, o dinheiro que eles investiram, eles precisam, e é tudo correto isso, né, normal, enquanto que numa cooperativa ela é constituída para atender às necessidades daqueles cooperados. Então, é óbvio que é uma cooperativa bem gerida, bem administrada, né, seguindo todos os princípios, ela também vai dar resultado, ela também vai dar lucro.
Porém, esse lucro não é o principal objetivo. O principal objetivo é atender à necessidade, né? Oferecer serviços para aquele grupo de pessoas que as criaram ou que estão participando dela. E esse lucro que é gerado, ele é distribuído entre os associados, né? Ou reinvestido na comunidade conforme a decisão dos próprios associados. Então, esse é um grande diferencial. Né? Porque quem que é o dono do Sicredi? Né? Todo o associado é dono. Ele tem participação nos resultados, ele tem participação nas decisões nas assembleias. Né? Ao passo que de uma instituição financeira tradicional, às vezes o dono ou os donos, os investidores, nem estão no Brasil. Né? Estão fora do Brasil, nem conhecem o Brasil. Eles simplesmente, né, investiram num negócio aqui que é rentável. Então isso é a diferença básica da forma societária. Né? Uhum. E como que o cooperativismo ele contribui para o desenvolvimento das comunidades rurais onde ele está inserido? É justamente nesse sentido, né? Como é uma instituição financeira local, primeiro ele tem essa aderência. Nós estamos aqui próximo, nós conhecemos a realidade de cada produtor, conhecemos a realidade de cada região e tudo que se passa aqui. Então as decisões que são tomadas são com bases regionalizadas. Diferente, né, de uma grande instituição que às vezes ela toma, né, uma grande instituição financeira que às vezes ela toma uma decisão que vale para todo o Brasil. Mas o Brasil é muito diferente. Então, coisas que valem para o Sicredi aqui da região de Guarapuava, talvez não façam sentido para o Sicredi lá de Redenção, no Pará, por exemplo. Então, essas decisões regionalizadas, esse conhecimento é o que faz a diferença. E os recursos serem reinvestidos na própria comunidade. Então, como a cooperativa é uma instituição financeira local, a nossa, Sicredi Planalto das Águas, ela tem o seu CNPJ registrado em Guarapuava, é uma instituição financeira de Guarapuava. Então, ela atende toda a região, os recursos captados aqui, os negócios realizados aqui, são reinvestidos aqui mesmo, né? E isso impacta o desenvolvimento local. Tem um estudo da FIPE que mostra, né, que as cidades onde tem cooperativas de crédito, e sobretudo o Sicredi, que é uma instituição que tem praticamente em todo o Brasil, o índice de desenvolvimento humano é maior, o índice de empreendedorismo é maior, o índice de escolaridade é maior. Então, isso, né, não é nem a gente que diz, né, são as instituições que fazem pesquisa e mostram esses dados. E na sua percepção, o produtor rural, ele compreende esse impacto do cooperativismo dentro do setor? Inicialmente, o produtor ele vai aderir para satisfazer uma necessidade dele. Isso é natural do ser humano. Né? Uma vez satisfeitas as suas necessidades, ele quer mais, as pessoas querem mais. Elas pensam, tá, mas, né, o que mais que pode oferecer? E aí sim ele começa a perceber esses impactos. Né? Ele percebe uma melhoria na qualidade de vida da região, ele percebe o desenvolvimento da região. Então, eu acredito que sim. Ele percebe tanto nos seus objetivos, né, que é uma instituição coletiva, mas as pessoas estão ali para resolver os seus, né, as suas demandas pessoais. Então, nesse ponto, atendendo e aí extrapolando, né, que a gente fala que é o algo a mais, que é esse desenvolvimento local. Né? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a força do Sicredi no agronegócio brasileiro. Hoje o Sicredi, ele é uma figura entre as principais instituições financeiras que apoiam o agronegócio brasileiro. Como a instituição chegou a esse patamar? O Sicredi veio crescendo muito, né? E nos últimos anos mais ainda. Hoje o Sicredi é o maior repassador de crédito rural privado do país. Né? E o segundo maior entre todas as instituições financeiras. Então, como a gente chegar a isso? Primeiro, você tem que ter uma base de associados muito grande. Hoje são, entre associados totais no Sicredi, são pouco mais de 10 milhões, né? Não todos do agro, aí tem empresários, tem pessoa física, enfim, mas boa parte disso, né, desse público é do agro. Eu acredito que um trabalho muito transparente, muito forte de proximidade com o produtor, né? Porque é uma das coisas que a gente sempre orienta, né, o produtor. Hoje a informação está disponível. Você pega o celular, você pega um computador, tem muita coisa sendo ofertada, muita coisa sendo mostrada, mas muita coisa que não é entregue. Né? Então nós temos que ser realistas, o que é possível fazer, dá para fazer. Né? Então essa transparência com o produtor, isso aqui dá, isso não dá. E quando não dá, ou quando dá também, tem que ter respostas rápidas. Você não pode ficar deixando o produtor perder tempo. Nós sempre buscamos no Sicredi antecipar as safras, né, Jonathan? Porque no momento da safra, da colheita ou do plantio, o produtor tem que estar preocupado com aquilo, com produzir. Ele não pode estar preocupado que está plantando e tem que ir lá no cartório tirar uma matrícula para poder liberar o custeio da lavoura que ele já está plantando. Então, a gente tenta, né, fazer com que haja essa antecipação para se organizar melhor.
E o Sicredi, crescendo como instituição financeira, né? Quando você olha os ratings que as empresas de risco, de análise de risco publicam, empresas internacionais publicam, o próprio ranking BNDES, uma avaliação que o Banco Central faz, que elege as instituições que mais acertam projeções econômicas no país. O Sicredi é top 5, está entre as 5 instituições há muitos anos. Então isso nos dá credibilidade para acessar mais recursos ao mercado, né? Porque os recursos que nós temos não são suficientes. Né? Isso é natural, nós precisamos buscar parceiros, às vezes até parceiros internacionais, para poder colocar esse recurso na mão do produtor. Recurso não falta, né? Às vezes o que falta é bons projetos, às vezes o que falta, em alguns momentos, é o produtor mesmo ter a coragem de investir, porque em muitos momentos ele se vê, né, numa dificuldade, numa insegurança quanto à economia, enfim, mas recursos sempre tem. E isso que tornou o Sicredi, né, esse gigante do agronegócio brasileiro. Eric, o que representa para o Sicredi ser uma das instituições que mais apoiam o agronegócio? Isso eu acho que para nós que estamos, né, na frente, na liderança das cooperativas do Sicredi, eu acho que representa assim poxa, eu estou cumprindo a minha missão. Porque foi para isso que nós fomos criados. As coisas foram andando, foram crescendo, as empresas também falaram, nossa, Sicredi, por que você não atende nós? As pessoas físicas, né, profissional liberal, professor, enfim, funcionário público, funcionário privado, por que não atende nós? O Sicredi foi evoluindo, o órgão regulador, que é o Banco Central, foi autorizando isso e hoje nós atendemos a todos os públicos, né? Mas, na essência, quando você vai ler o estatuto de criação de cada cooperativa do Sicredi, 90% delas foram criadas por produtores rurais para atender às suas necessidades. Então, quando a gente tem esse reconhecimento ou consegue esses números, é o senso de que a gente está cumprindo a missão para o que nós somos criados. Nós temos até no Sicredi uma brincadeira, né, que quando vai tomar uma decisão difícil, a gente pergunta assim, o que o nosso padre lá, que foi o criador lá em 1902, tomaria de decisão nesse momento, ou o que ele pensaria sobre esse assunto? Então, nós sempre estamos lá buscando as origens. Então, isso está muito ligado ao agro, né? E como que o Sicredi consegue conciliar crescimento, proximidade com o produtor rural e a sustentabilidade dos negócios? Uma coisa anda junto com a outra, né? Porque a sustentabilidade ela vem tanto do social, quanto do ambiental, quanto do econômico. Então, nós precisamos estar sempre muito atentos a coisas que mudam, atualizações que tem, para também informar o produtor, porque a cooperativa, ela também, um dos princípios do cooperativismo, uma das obrigações do cooperativismo é a educação, formação e educação. Então nós temos, por exemplo, reuniões com produtores, divulgação de plano safra, muito treinamento para os nossos colaboradores, para que eles possam sentar com o produtor e discutir soluções que agreguem para o produtor, né, que façam sentido para ele, né, não é ir lá para vender um produto ou isso ou aquilo. O produto, o associado vai comprar se ele precisar. Né? A gente sempre fala assim, o associado não é obrigado a adquirir ou comprar nada. Nós somos obrigados a ofertar e mostrar que tem. A decisão é sempre dele. E qual é a importância de reinvestir os resultados nas próprias regiões onde os associados vivem e produzem? Eu acho que é o retorno, né? É o retorno daquela movimentação que eles fazem. Isso dá um senso de pertencimento também para o associado, porque ele sabe que o recurso vai voltar. Ele enxerga essas ações, ele participa dessas ações nas suas comunidades. Né? Às vezes tem algum evento que o Sicredi promove, ou dia do cooperativismo, enfim, que são feitas algumas atividades. Então ele reconhece isso e dá um senso de pertencimento, ele ajuda a cuidar. Né? Nós temos cidades que às vezes tem uma agência, que tem um relógio, que tem um bebedouro, né? Alguma coisa, o associado Sicredi ele ajuda a cuidar. Né? Eu acho curioso às vezes que o associado chega na agência, às vezes tem pouca gente naquele dia. E em vez dele falar, nossa, que bom que tem pouca gente, hoje vão me atender mais rápido, ele fala, nossa, o que está acontecendo hoje que tem pouca gente? Porque ele tem um senso de dono. Ele está perguntando, será que aconteceu alguma coisa que o pessoal não está vindo aqui? Então é um sentimento totalmente diferente. Nesse sentido. Pertencimento, né? Pertencimento. Jonathan, do ponto de vista operacional, como essa posição de destaque do Sicredi se traduz em oportunidades para os produtores atendidos pela cooperativa?
Perfeito. Então, como o Eric já bem trouxe para a gente, né, o Sicredi, ele, entre as instituições privadas, é a primeira repassadora, e quando a gente olha para um cenário de todas as instituições que trabalham com o crédito rural, a gente se classifica em segundo lugar e já vem nesses rankings de primeiras posições há muitos anos. Porque, como o Eric disse, a gente veio do agro. E como que tudo isso acontece? Acontece lá na preparação com os nossos colaboradores que estão envolvidos com o crédito rural, que atendem esse produtor rural. Então, esse treinamento para esses colaboradores ter o entendimento de qual a melhor linha ofertar e de quando ofertar. Que quando a gente fala em crédito rural, o ideal é se antecipar. A gente sabe que o plano safra, ele vai de julho de um ano até o junho de outro ano. Então, aí que ocorre o plano safra. Mas quando que é o auge das liberações com as melhores condições? É no início do plano safra. Principalmente quando a gente olha para linhas de investimento. Então, o Sicredi ele se antecipa trazendo essa informação de necessidade de documentação para o nosso associado, com o intuito de acessar primeiro esses recursos, ter esse crédito já aprovado internamente, para que quando as liberações estiverem abertas, né, a gente já está ali por primeiro na fila para poder atender o máximo de associados possíveis que a gente conseguir. E o que o produtor encontra no Sicredi que vai além da simples concessão de crédito? Perfeito, ótima pergunta. Então, no Sicredi, a gente tem diversas linhas de crédito, assim como outras instituições financeiras, né? Tem algumas que somente a gente trabalha com alguma particularidade para encaixar melhor ali para a necessidade do produtor. Como o Eric disse, né? A gente tem a nossa cooperativa aqui na região de Guarapuava, né? E também uma parte do Noroeste Paulista. Então, a gente entende a necessidade do produtor dessa região e, de acordo com isso, a gente cria alternativas específicas para a demanda desses produtores dessa região. Então, por exemplo, um custeio pecuário um pouco mais alongado para você adquirir ali uma novilha, um garrote, né, que o Sicredi tem um diferencial em estar trabalhando com um prazo melhor para encaixar dentro do fluxo financeiro desse produtor. Mas, enfim, quando a gente olha, cada produtor vai ter uma necessidade, um tipo de atividade. E aí a gente prepara o nosso colaborador que atende esse produtor rural com o entendimento de qual é a real necessidade dele. Porque a necessidade do associado A pode ser diferente da necessidade do associado B. E muitas vezes os dois na mesma atividade vão ter necessidades diferentes, prazos diferentes, limites diferentes. Então é ter esse entendimento que cada demanda é um sonho que a gente vai estar ajudando a realizar, é uma dor que a gente vai estar ajudando a sanar. É para isso que a gente prepara nossas equipes lá nas agências. E nesse momento nós vamos falar o que mudou no Plano Safra 2026-2027. Qual que é a tua avaliação geral para esse ano? Bacana. Então, a gente olha quando tem a comunicação do Plano Safra, normalmente ele costuma acontecer no final de junho, começo de julho. Então, a gente está em que etapa? A gente já teve as comunicações de quais as taxas a gente tem oficiais, quais os limites, enfim, tudo isso é de conhecimento público e de fácil acesso. A gente tem no nosso site do Sicredi, tem nas nossas redes sociais também, que os interessados podem estar consultando. Mas quando a gente olha para um cenário geral de o que trouxe os números que a gente tem hoje, a gente tem que entender como que funciona o Plano Safra. Então, o Plano Safra, quando o produtor pega um recurso, esse recurso é da instituição financeira que está repassando para ele. Igual remonta a história lá de 1902, quando o padre fazia essa organização do dinheiro. Então, quando um associado nosso vem e aplica seu dinheiro no Sicredi, esse dinheiro que ele aplica, a gente repassa para o produtor rural, para ele poder investir na sua atividade e realizar os seus sonhos. Só que quando a gente olha para o custo do dinheiro, muitas vezes o custo do dinheiro ele é superior à taxa que a gente vai estar repassando. Então a gente olha para um Pronaf hoje, a taxa dele vai ser em torno de 7,5%. O custo do dinheiro é superior a isso. E aí que vem o Plano Safra. Ele faz a equalização desse dinheiro. Então ele paga a diferença do custo e ainda uma pequena receita para que a instituição possa fazer esse trabalho de colocar o dinheiro para o produtor rural produzir alimento para o Brasil e para o mundo. E aí quando a gente olha para os números que vieram para essa safra, a gente tem uns números que em algumas linhas vieram um pouco maior e outras menores. Mas de grande modo, onde que está
a maior concentração de recurso. Quando a gente olha para energias renováveis, né, a gente olha para sistemas de armazenamento de grãos, então a gente tem ali a linha de PCA, por exemplo, que o produtor pode estar fazendo ele sozinho ou se reunindo com mais produtores e fazendo sistemas de silo, por exemplo. A gente olha também para aquisição de animais, enfim, o Plano Safra ele vem para atender todas as necessidades, mas o grande recado que fica é se antecipar. Se o associado ou não associado que queira se tornar associado, que está nos ouvindo, tem alguma demanda, já procura uma agência que os nossos gerentes de conta estão preparados para atender cada necessidade. E quais foram os principais avanços com relação à safra anterior? Então, os principais avanços é sobre a redução na taxa de juros. Então, a gente tinha a taxa de juros um pouco mais elevadas, né, e a gente teve uma redução em grande parte das linhas de crédito, tanto de custeio quanto de investimento. Algumas tiveram uma redução um pouco mais expressiva, como no custeio do demais, que era 14% e foi para 12,5% ao ano. Quando a gente olha ali para o Pronamp, ele estava na faixa de 10%, foi para 9%, e no Pronaf a gente gira de taxas em torno de 1% até 7,5%. Então, em todos os cenários a gente teve redução de taxas, porém os limites para tomada de custeio, o limite de enquadramento de renda dos produtores, ele permanece o mesmo da safra passada. Então, são essas basicamente as novidades mais representativas que a gente teve. E quais as oportunidades que você enxerga aí para o produtor nessa temporada? Bacana. A gente olha para a nossa região, uma região bem diversificada, tanto parte agrícola quanto pecuária, com diversas culturas ali na agrícola e na pecuária. Então, a gente enxerga que é um bom momento do produtor, ele tá parando para olhar para dentro da sua atividade e pensando o que eu posso melhorar, o que eu posso aprimorar, e aí ele conta com o Sicredi para isso. Então, a gente, como eu disse, no início do Plano Safra é onde a gente tem acesso a todas as linhas de crédito com limites disponíveis. Então, o produtor que tem a demanda, seja para um trator, seja para um equipamento, seja para aquisição de animais, ele pode contar com o Sicredi, que ele tem essas linhas de crédito. E lembrando, o Sicredi ele é líder no repasse do crédito para o produtor rural. Então, ele contando com o Sicredi, ele consegue acessar mais rápido esses recursos, porque vale lembrar que esses recursos eles têm limite. Então, pode ser que chegue ali em setembro e algumas linhas de crédito já não tenham mais. A gente vai ter dinheiro a safra toda. O que muda é o custo. Então, as linhas com custo melhor, elas tendem a acabar mais rápido. E quais são os principais pontos que o produtor deve observar antes de contratar uma operação? Perfeito. Seja no Sicredi ou em outras instituições financeiras, o produtor ele deve olhar ali para a real necessidade dele. Então, é o momento de eu investir? Se sim, de que maneira investir? Qual linha ter acesso? Porque vamos usar o exemplo aqui da compra de um trator. No crédito rural depende qual o enquadramento do produtor, depende se esse equipamento é novo ou usado, depende o prazo que ele quer pagar, porque muitas vezes o prazo que ele chega lá na agência, que ele tem em mente, talvez não é o ideal para ele. Muitas vezes ele pensa em pagar em 2 anos, mas a gente tem linhas que atendem ele até 7 anos. E aí ele encaixando isso dentro do fluxo financeiro dele, fica melhor para ele levar e conduzir a atividade dele. Então o Sicredi ele está preparado para ter esse atendimento consultivo, esse olhar com atenção e olhar o todo. Não olhar isoladamente aquela operação, mas olhar todas as atividades do produtor e ajudar ele da melhor maneira possível. E onde estão as maiores oportunidades dentro das linhas disponíveis? Quando a gente olha para a linha, por exemplo, de atividade de pecuária, né? Para o produtor ali que tem atividade de gado de corte ou de leite. Então, nessa safra, agora no início do Plano Safra, a gente tem linhas tanto de custeio para adquirir animais, né? Por exemplo, um garrote, uma novilha, para você adquirir ela com até 24 meses de idade. Aí você engorda ela recria ela até os 36, engorda por mais 12 meses e depois você comercializa ela. E o que é o legal? Você pode adquirir um custeio para fazer esse tipo de operação e pagar ele somente lá no final com 20 meses, uma parcela lá no final. Então, basicamente, o produtor rural ele consegue fazer esse ciclo dele sem tirar muito recurso do bolso.
Então ele pode contar com o Sicredi para isso. O Sicredi é uma das únicas instituições que tem o custeio pecuário nesse formato. Aí a gente olha ali para também demandas de investimento. A gente tem para diversas finalidades, a gente tem que vai auxiliar da melhor maneira possível cada caso. Então, é muito amplo, né? Por mais que a gente está numa região que pega Guarapuava e a micro-região, e o Noroeste Paulista e a micro-região, né? A gente tem uma diversificação muito grande. Então, por isso que a gente sempre deixa essa recomendação de procurar as nossas agências e ter o melhor entendimento, porque o nosso gerente de contas, ele está preparado. E se surgir alguma demanda que ele não esteja familiarizado, ele tem toda uma sede administrativa com diversos colaboradores especialistas nos produtos que vão apoiar ele. Então, além do gerente de conta que o produtor está conversando lá na mesa da agência, ele tem toda uma estrutura por detrás, né, que vai estar apoiando e trazendo a melhor linha. Como o Eric disse, né, muitas vezes acabou a linha de um Pronamp Investimento. O Sicredi vai no mercado captar recurso para atender próximo daquilo ou até melhor a demanda do produtor. Porque cada demanda é uma, né? Cada propriedade é única. E o que mais chamou a atenção nesse Plano Safra? Nesse Plano Safra, o que mais chamou a atenção é essa questão dos números um pouco mais conservadores quando a gente olha para recursos oficiais. Claro que tem toda uma questão de orçamento, limite e teto de gastos, né? Então, a gente tem no nosso banco cooperativo, né, do Sicredi, a gente tem os economistas e os analistas que já previam isso, né? Então, como o Eric disse, a gente tem algumas certificações aí, classificações de acertar as análises. E foi muito próximo do que a gente já previa. Então, de uma redução pequena, sensível nas taxas de juros, e onde teve aumento de limite também foi pequeno, e a maioria também se manteve os limites. Então, isso vem muito de encontro com o momento que a gente vem vivendo de um orçamento um pouco mais apertado. Então, quando a gente olha para recursos oficiais, os limites estão um pouco mais apertados. O que isso significa lá na prática para o produtor rural? O produtor rural que pensa em fazer algum investimento, muitas vezes ele pensa, eu vou fazer lá por outubro, novembro. Pode ser que a demanda dele não tenha mais aquela linha com recurso oficial. Então, o recado que fica o produtor rural, né, que tem alguma demanda, que tem algum investimento, procura a nossa agência, porque esse é o momento de a gente entender sua demanda e colocar agilidade para trazer o recurso. Ótimo. E agora a gente vai falar sobre crédito rural na prática, que é o que as pessoas querem, né, saber. Quais linhas você acredita que vão ser as mais procuradas nessa safra? Quando a gente olha para o Brasil, né, a gente olha onde que está a gente tem diversos pontos a melhorar e algumas linhas com déficit, né? Mas a gente olha para o sistema de armazenamento hoje, onde tem um déficit muito grande a nível de Brasil, porque o produtor rural, ele a nível de Brasil aumenta cada vez mais a sua produtividade, porém a maneira da gente estocar essa produção, ela não acompanha o crescimento igual à produção. Então, a gente enxerga que no quesito de sistema de armazenamento de grãos, a gente vai ter uma boa procura e uma boa demanda, e é uma linha que acaba rápido, então a importância de se agilizar no envio da proposta, né? De energias renováveis, o forte aqui na nossa região é a energia solar, a gente também enxerga muitas oportunidades. Quando a gente olha para máquinas e equipamentos, a gente teve no último Plano Safra um setor um pouco mais tímido no quesito a negociações e a vendas. Então, a gente entende que para essa próxima safra, o setor de máquinas e equipamentos tende a estar um pouco mais aquecido, porque muitas vezes o produtor que tem um equipamento um pouco mais antigo, muitas vezes para ele compensa trocar do que fazer uma reforma ou uma manutenção, porque ele pode ter acesso a linhas de crédito que vai fazer um pagamento muitas vezes em até 7 anos, um equipamento novo, né? Então, e também aquisição de matrizes, né? A gente vê que a pecuária de corte, principalmente, está com em alta, né?
desde o mercado internacional ao mercado nacional. Então, a gente tem as linhas também para aquisição de matrizes ou para o trato, enfim, para o custeio desses animais. Enfim, no nosso entendimento, são aí onde a gente enxerga mais oportunidades. Mas lembrando que a gente tem linhas de crédito para todas as demandas. E quando que o produtor ele deve iniciar esse planejamento? O Sicredi, a gente busca muito o relacionamento. Então, a gente está em contato com o produtor todo o ano, durante todo o ano. Não somente no início do Plano Safra. Os nossos gerentes de conta estão com o produtor na hora de planejar a atividade. Então, se inicia muito antes, lá em maio, lá em abril, né? No momento que ele começa a planejar qual linha de crédito que eu devo pegar, a gente, através dos nossos cenários econômicos que a gente tem no nosso página do YouTube, que traz qual que é a tendência de preço para embasar o produtor numa tomada de decisão, qual que é a tendência do cenário climático, para também ajudar na tomada de decisão ali do produtor rural, qual atividade plantar, qual o melhor momento de plantar. Então, nós estamos junto com o produtor rural o ano todo. Então, o nosso gerente agro, ele está sempre em contato. Agora é a melhor hora de você estar renovando o teu cadastro, porque a gente precisa entender como que está a realidade do produtor, seja através de uma conversa nas agências, seja numa visita, na hora que ele colhe, em qual produto ele deve investir, para investir com segurança, para investir com uma boa rentabilidade, né? Então, a gente está sempre em contato com o produtor rural, trazendo o melhor momento de cada tomada de decisão para ele. Ainda falando dentro do planejamento, quais são os erros que podem acabar atrasando ou prejudicando aí uma operação? Bacana. Hoje, os maiores erros que, quando a gente olha para a tomada de crédito oficial, principalmente quando se olha para investimento, né, o ideal é agilidade. Então, muitas vezes tem algumas linhas de crédito que, se você demora 2 dias para enviar um documento atualizado, muitas vezes, porque alguns documentos nós conseguimos pegar direto pela agência, outros documentos muitas vezes depende do produtor rural. Acaba que 2 dias faz a diferença lá na tomada do crédito. Então, trazer os documentos atualizados, então uma matrícula atualizada, um contrato de arrendamento com data superior ao tempo que vai durar aquele custeio, aquele investimento, né? Então, esse cuidado com trazer o CAR daquele imóvel, esse cuidado básico com a documentação referente ao imóvel. E, claro, o CPF ali do produtor rural também, né? Procurar levar sempre as suas obrigações em dia para que sempre tenha um CPF ali com, como a gente chama, um score bom, para que ele possa estar tomando esse crédito junto na cooperativa. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Como esse cadastro atualizado, né, esses documentos estão todos em dia, eles interferem na agilidade, né, do andamento desse processo. Então, comenta um pouco sobre esse assunto. Bacana. É muito importante, né, que o produtor, ele quando tem o contato com o gerente de contas agro, que ele seja o mais transparente possível no quesito de quais são as minhas receitas e quais são as minhas despesas. Que com base nessas informações, eu tenho tantos imóveis, eu tenho tanto maquinário, a gente coloca no cadastro, e um cadastro completo faz com que na hora da gente analisar um crédito, a gente consiga analisar um crédito com maior detalhes. Então, e com uma chance maior de aprovação desse crédito, né? Mas no Sicredi a gente busca simplificar o máximo possível para o produtor rural a vida dele. Então, o nosso gerente de contas que está lá na agência, ele está preparado para pedir o que for de fato essencial e não pedir coisas que não sejam necessárias. Então, a gente tem hoje parceria aí com muitos cartórios no envio de documento para registro, na solicitação de uma matrícula atualizada, justamente para estar apoiando o produtor rural no quesito de agilidade. Uhum. Bom, e agora vamos fazer algumas perguntas, né, que recebemos nas redes sociais do Sicredi Planalto das Águas, que são dúvidas que os produtores têm e que nós vamos esclarecer agora. Bom, a primeira delas, financiamento de trator no Protrator com juros 0 para Pronaf. Teremos nessa safra?
Boa pergunta. Só explicando um pouquinho o que é o Protrator, né? Porque nós temos associados tanto no estado do Paraná, quanto os associados no estado de São Paulo, olhando para a nossa cooperativa. Então, o Protrator ele é um programa específico para os produtores rurais do estado de São Paulo, tá? Como que funciona? Primeiro, o associado ele tem que acessar uma linha de crédito. Então, no caso ali, o associado citou o Pronaf, então ele tem que acessar um Pronaf Tratores, por exemplo. Acessando essa linha de crédito, ele vai dizer que tem interesse pelo Protrator. E aí, no momento do envio do crédito, internamente a gente ali assinala que ele deseja o Protrator. Então, ele tem que contar que tenha recurso na linha de crédito e tenha recurso disponível no programa do Protrator, tendo em ambos, por isso da importância de estar enviando pelo Sicredi, porque o Sicredi é o principal repassador do Protrator no estado de São Paulo. Então, ele fazendo isso, tendo o recurso disponível, ele tem aí essa possibilidade de poder estar chegando ao juro zero. E agora vamos ver uma pergunta aqui sobre condições especiais para as mulheres, para as produtoras rurais. Tem alguma diferença, algo especial que vocês têm para as mulheres? Tem, a gente vê principalmente, né, eu quero reconhecer aqui porque no nosso público de associados agro, o público feminino tem uma representação bem expressiva dentro da nossa cooperativa e crescendo cada vez mais. Inclusive a gente tem também a nível de cooperativa o núcleo das mulheres, né, que fazem um movimento muito bacana dentro da nossa cooperativa e atingindo a comunidade com ações muito benéficas para a comunidade. E quando a gente olha para as linhas de crédito, sim, a gente principalmente dentro do Pronaf, a gente tem as linhas de crédito para a mulher. E aí vai depender da finalidade de cada mulher. Tem a mulher que vai querer fazer um investimento em equipamentos, outras direto na cultura, na atividade. Então, dependendo da necessidade dela, a gente abre o nosso portfólio de produtos e consegue estar enquadrando aí dentro da necessidade dela. Mas sim, existem linhas específicas para as mulheres, onde a gente consegue ter condições ainda mais vantajosas. Outra pergunta que recebemos vale a pena financiar ou utilizar recurso próprio? Hoje a gente olha, né, para um cenário econômico numa Selic na casa de 14%, né? Então, sim, vale a pena, mesmo um associado que muitas vezes tem um recurso próprio, vale a pena ele estar financiando, fazendo o seu custeio, o seu investimento. Quando a gente olha para custeio, tem um prazo um pouco mais curto ali, em torno de 10, 11 meses, né? E quando a gente olha para investimento, tem linhas que podem chegar até 10 anos ou 12 anos em alguns casos específicos. E sim, vale a pena, porque o produtor rural ele tem acesso a uma linha de crédito com uma taxa abaixo da Selic, com um custo menor, né? E muitas vezes ele pode pegar esse recurso próprio dele e tá guardando, tá aplicando e ganhando uma rentabilidade ali para ele ter ainda uma reserva em casos de emergência, e a atividade ele financia através da linha de crédito com taxas abaixo do que a gente tem de Selic hoje, que ainda assim torna a produção dele benéfica e que ainda gera uma receita para ele no final. Um outro questionamento que recebemos aqui ainda é um bom momento para investir? Sim, olhando aí dentro de cada realidade, né, desde a atividade agrícola e pecuária, a gente acredita que ainda é um bom momento para investir, por isso que o Sicredi, independente do cenário, independente do que a gente vem vivendo, a gente acredita no produtor rural, porque o produtor rural, a gente olha a nível de Brasil, é o grande, e nível de mundo, né, o grande responsável por manter a engrenagem girando. Olha na pandemia, a gente passou pela pandemia, né? Na pandemia a vaca não parou do produtor ter que ir lá e tirar leite, o soja não parou de crescer. Então o produtor rural, independente das circunstâncias que a gente viva, o produtor rural ele está trabalhando, ele está levantando cedo, muitas vezes dormindo tarde, para poder dar prosseguimento ali na sua atividade, com o intuito de quê? Um intuito nobre de produzir alimento para o Brasil e para o mundo, né? Alimento de qualidade e que vem aí a impactar toda a comunidade. Exatamente, sem o agricultor nós não vivemos, Isso né? Aí. A outra pergunta que recebemos aqui, qual investimento normalmente gera mais retorno dentro da propriedade?
É uma pergunta um tanto quanto ampla, né? Porque cada atividade vai ter uma demanda específica e uma linha específica. Mas para poder responder de maneira mais abrangente que atinja todos os nossos associados, fica o recado que para cada demanda o Sicredi tem uma linha de crédito específica para o produtor rural. Então, seja atividade agrícola, seja atividade pecuária, a gente consegue estar tendo uma demanda específica que vai atender da melhor maneira possível esse associado. E aí fica o convite também, porque as pessoas vão até a agência, conversam com o gerente, que às vezes tem uma outra percepção, juntos conseguem, né, entender um pouquinho mais o perfil da propriedade, ofertar recursos. Outra pergunta, o crédito rural, ele está mais difícil de acessar? O crédito rural, não está mais difícil de acessar, porque o Sicredi, ele é, como a gente disse, né, pioneiro no quesito ao atendimento ao produtor rural. Então, o que acontece muitas vezes, no que o crédito rural ele se baseia? No Manual do Crédito Rural, o MCR. E o MCR, ele traz algumas normas e regras que a gente, quanto instituição financeira, precisa seguir. Mas o produtor rural, que tem um contato frequente com a agência ou com o seu Astec, que é quem faz o seu projeto técnico, quando ele precisa de um custeio, de um investimento, o produtor rural, que leva tudo bem organizado, que leva tudo em dia, ele não tem nenhuma dificuldade quando é a tomada de crédito. E porventura, se tem algum produtor rural que muitas vezes vai tomar um crédito e tem alguma dificuldade com alguma documentação, o Sicredi também está aí para apoiar ele. Então, a gente tem alguns produtores que muitas vezes têm alguma dificuldade com algum documento e o Sicredi apoia no sentido de entender, você precisa fazer tal ação para solucionar esse problema. Muitas vezes a gente indica até quem que resolve esse problema quando não está na nossa alçada. Então, o crédito rural, ele tem algumas normas e algumas regras que regem ele, justamente porque ele é direcionado para a atividade agropecuária e para isso existem algumas regras que a gente precisa estar seguindo, mas independente da circunstância do produtor, a gente está aí para atender ele. Outra dúvida que recebemos é o que as instituições financeiras elas avaliam em uma proposta. Então, também vai depender um pouquinho da atividade, mas num cenário geral, a gente avalia qual a viabilidade daquela proposta. Então, o produtor está querendo fazer um custeio. Qual que é a viabilidade daquele custeio? Ele vai se pagar? Qual que é a viabilidade daquele investimento? Ele vai se pagar? Porque esse é o papel de nós quanto a Sicredi. Não é só liberar um crédito. É ter esse olhar consultivo de dizer, esse é o momento de fazer esse crédito. Não, esse é o momento de talvez fazer um valor um pouco menor para que lá na frente o produtor não tenha um problema ali com inadimplência ou com passar algum sufoco. Então o Sicredi, ele está olhando, sempre esteve, né, e está nesse momento também olhando para isso, com esse olhar consultivo de entender a necessidade de cada produtor. E o tamanho da propriedade, ela influencia no acesso ao crédito? Não, aqui no Sicredi não influencia. Nós atendemos todos os tamanhos de produtores rurais. Nós atendemos desde o Pronaf, que é agricultura familiar, a gente atende o Pronamp, que é o médio produtor, e o demais. Então, dentro da nossa cooperativa e no sistema Sicredi, a gente tem produtores de todos os tamanhos e de todos os portes. Então, a gente atende de tudo. O financiamento de 3 animais ao financiamento de 100 animais. Então, o financiamento de um trator usado com uma cilindrada menor ao financiamento de um trator de última geração, ao financiamento de um drone, ao financiamento de um carretão agrícola. Então, no Sicredi, não importa qual é a necessidade, a gente vai atender e tem uma linha de crédito específica para cada um. E a última pergunta que recebemos aqui, já está disponível para contratação? Sim, já desde o dia 1º de julho, a gente já está com as linhas disponíveis para contratação. Então, seja ali o seu custeio, o seu investimento, o nosso associado já tem acesso aí através das nossas agências. Obrigada. Obrigado. E agora vamos falar um pouquinho sobre os cenários e as tendências do agro. Eric, conta para nós quais são os principais desafios que o agronegócio, né, vem enfrentando aí nos últimos anos. Eu acho que assim, o agro vem sendo cada vez dando mais provas da sua eficiência, né, da sua produtividade, mesmo enfrentando várias dificuldades. A gente vê que tem muita tecnologia disponível,
hoje, né? Então, isso também, às vezes, o produtor acaba tendo um pouco mais de dúvida, né, no que ele investe ou o que não investe, até aproveitando a pergunta anterior, no que mais dá retorno de investimento na propriedade, é investir no seu negócio, né? Se você tem vaca de leite, se você investir em dar de comer bem elas vão trazer produtividade. Se você planta soja, se você fizer uma boa adubação, um bom cuidado com a tua lavoura, ele vai te dar uma boa produção. E assim vale para tudo. Então, eu acho que esse é o desafio que o produtor tem, né, muito no dia a dia, né, essas perspectivas dele, né, se aprofundar e se especializar e ser cada vez mais, as informações estão disponíveis, mas cada vez mais se exige do produtor, né? Ele precisa estar cada vez mais presente, mais conhecendo a fundo a sua atividade. E qual oportunidade o produtor não pode deixar passar? Eu vejo que assim, tem essas questões dos financiamentos com linhas com taxa de juros subsidiadas, né? Porque o objetivo do financiamento e do equipamento é que ele se pague lá dentro da sua atividade, né? E que ao final de 5, 10 anos, quanto ele foi financiado, ou de um custeio que seja de um ano, ele te gere algum retorno, né? Te gere algum lucro. Então, proporciona que você desenvolva aquela atividade. Então, acho que o produtor tem que estar muito atento, porque às vezes acontecem, as notícias da economia não são boas, ou isso, ou aquilo, todo mundo fala, né? Mas, às vezes, nesses momentos que estão as maiores oportunidades, né? Hoje o produtor consegue, agora no novo Plano Safra, uma redução na taxa de juros, né? Talvez ele consiga uma máquina num preço mais barato, talvez ele consiga um insumo, né? Enfim, são as oportunidades, as janelas que ele tem que aproveitar. E também sempre, né, usando a máxima lá de não colocar todos os ovos num cesto só, né? Então, não compra seu fertilizante tudo uma vez só, não compra seu defensivo tudo uma vez só, não compra tudo. Você tem que escalonar. Da mesma forma, a comercialização, né? O produtor brasileiro, ele é muito efetivo na produção, ele é muito competente na produção, mas nós temos muito que aprender na comercialização, que é na venda, na hora de quando vender, vendo tudo, vendo quanto, vendo parte, né? O mercado, ele é muito volátil e ninguém consegue acertar o melhor momento de venda. Então, a pessoa tem que ter ali uma organização, uma programação dessa comercialização que, ao longo dos anos ou ao longo da safra, ele consiga fazer um preço médio bom. Eu acho que isso é um desafio. E como que a tecnologia e a gestão, elas estão transformando as propriedades rurais? Isso é uma transformação bastante grande. Nós percebemos, né, que a sucessão no agro, né, as pessoas que estão vindo agora, os mais jovens, eles são muito abertos a essas tecnologias, inclusive eles gostam de tecnologia, né? Um tempo atrás, você conversava com um produtor e falava, olha, eu tenho um aplicativo no celular que você pode consultar, né, a tua conta, você pode contratar uma CPR lá no meio da lavoura. Ele não quer saber disso, ele quer, né, lá na agência. Hoje nós já temos pessoas que chegam e perguntam para nós, você tem isso? Porque se não tem, eles não vão fazer negócio com você. Porque hoje é uma necessidade a tecnologia. Então as máquinas, enfim, o pessoal tá buscando conhecimento, está estudando, então passa também por formação de funcionários, né? Eu acho que isso também são oportunidades. E você avalia que o produtor, ele está cada vez mais também profissional nessa questão da gestão financeira? Sim, eu acho que o próprio mercado tem forçado a isso, né? É uma necessidade. Então o produtor está sim, mas eu ainda ressalto que na parte da comercialização, da venda da sua produção, nós precisamos entender melhor os mecanismos, né? Entender melhor as estratégias, eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos contribuir mais com o produtor, não só nós, Sicredi, mas enfim, toda a cadeia, com mais apoio na questão da comercialização. Porque às vezes você faz uma grande safra, faz tudo certo lá dentro, mas na hora de vender o lucro não se realiza, né? Ou ele é abaixo do esperado. Exatamente, tem que pensar em vários pontos, né? Bom, gostaria de perguntar para vocês agora o que diferencia os produtores que crescem de forma sustentável daqueles que enfrentam mais dificuldades. Acho que o produtor que cresce de forma mais sustentável, ele é um produtor mais racional, né? É um produtor que se aconselha com bons parceiros. Ele vem no Sicredi, ele vai numa cooperativa de produção ou numa empresa do ramo, né? Empresas idôneas, reconhecidas, que estão estabelecidas há bastante tempo. O produtor que mais sofre é o produtor que toma decisão baseada no áudio que recebeu lá de um amigo, do vizinho, na postagem que viu numa rede social, não que tem muitas postagens muito boas, mas tem de tudo, né? Então, eu acho que no saber selecionar isso, no saber eleger seus parceiros, né?
com quem que eu vou trabalhar, né? Quem que vai me fornecer insumo, quem que vai comprar minha produção, quem que vai me financiar. Eu acho que o produtor que se diferencia é esse que soube eleger os bons parceiros, né? Eu concordo com isso e complemento, né? Pensando em bons parceiros, aonde buscar essas boas informações? E para isso a gente tem o Instagram da Agro Regional, né? Tem também o Instagram da nossa cooperativa, que a gente traz conteúdos relevantes e informações relevantes. E principalmente temos também o nosso canal no YouTube, que é o canal oficial do Sicredi, onde o produtor rural, a gente tem constantemente, a gente chama ali de lives, né? Para que o produtor rural possa acompanhar com especialistas, então assessorias, referências a nível de Brasil e mundo, na tendência de preço, na tendência climática, então para que o produtor rural ele possa se guiar nessas tomadas de decisão, né? E orientações que o Eric comentou. Com certeza, buscar fontes confiáveis, Perfeito. né? Buscar boas pessoas aí para ter sucesso em toda a empreitada. Isso aí. E se vocês pudessem deixar uma recomendação para o produtor rural que está iniciando o Plano Safra 2026-2027, qual seria? Que ele busque, né, o mais rapidamente possível, né, apresentar sua demanda, apresentar seu projeto para que o Sicredi consiga já rapidamente agilizar. Como o Jonathan falou ali, recurso sempre tem, dinheiro sempre tem, a questão é a qual custo. E, né, usando bem uma expressão do agro, né, o boi que chega primeiro bebe água limpa, né, então chega primeiro porque você vai conseguir uma condição melhor, né, isso não é uma promoção, não é nenhuma estratégia da instituição, pelo contrário, é uma questão de disponibilidade de recurso mesmo, né, subsidiado pelo Tesouro Nacional, que ele tem as suas limitações e, enfim, não consegue atender todas as necessidades. Então, quem chega antes, né, e ainda, eu acho que é nesse sentido, né, que o produtor deveria, né, se atentar e já buscar, né, essas coisas. Às vezes até se surpreende, não, mas está cedo ainda, né, eu vou começar a plantar lá em tal data. Não, plantar sim, mas organizar a tua vida financeira dá para fazer antes, né. Com certeza. Perfeito. Complemento com isso, trazendo mais uma vez, né, que o Sicredi ele é a principal instituição privada no repasse de recursos ao agronegócio. Então, esse se antecipar é essencial para que isso continue acontecendo e que o produtor continue tendo acesso por primeiro a essas demandas, né? Então, pode contar com o Sicredi. A gente sabe que o produtor é visitado diariamente, assediado diariamente por diversas instituições financeiras, mas a que é referência no crédito rural, e os números mostram isso, é o Sicredi. Bom, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, trazer temas tão importantes. Acho que é muito importante o produtor ficar atento à questão do planejamento, à questão do tempo, de buscar as agências, né, no seu município, conversar com o seu gerente, conversar com as equipes do Sicredi, que estão muito bem preparadas para que, frente a todos os desafios que o agronegócio enfrenta diariamente, ele consiga ter ferramentas que auxiliem para que ele tenha produtividade e principalmente lucro lá no final da operação. Exatamente. Nós que agradecemos e ainda, né, acho que um desafio que o produtor ainda tem neste ano, agora, né, daqui para frente, falando em bons parceiros, ele ter um bom contador ou procurar um bom contador, porque vem aí a reforma tributária e ele precisa se adaptar a essa reforma tributária. Então, antes que ele seja surpreendido, às vezes, com algum problema, né, fica também esse alerta, é uma coisa que nos preocupa bastante. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, e fortalecer mais uma vez que a gente está aqui para atender o associado agro e todos os outros associados. Quem ainda não é associado, e fica o convite para procurar conhecer mais sobre o Sicredi, procurar as nossas agências, entender o nosso modelo de trabalho um pouco melhor, entender as nossas condições, até porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. De nada.